Você sabia que tem uma situaçãozinha que acontece no nosso organismo que pode interromper praticamente a queima de gordura nele? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o que é que pode estar acontecendo aí no seu corpo que você não está conseguindo perder aquela gordura. Você até chegou num ponto e parou, estancou, não consegue mais. Vou te explicar. Seguinte, a gente pode estar ali, né, fazendo a dieta, tudo bem certinho, tendo a nossa atividade física, ok, regular, se mantendo, ingerindo bastante água, comendo bastante fibra, mas se você não regular o seu sono, esse processo de emagrecimento vai ser bem difícil e bem complicado. O que é que acontece? O sono, ele nos dá ao organismo a possibilidade de um descanso passivo, ou seja, todo o processo de recuperação celular acontece nesse período do dia, nosso sono. Principalmente se a gente tem um sono de boa qualidade num tempo certo, entre 8 e 7 horas por noite. Então o que é que acontece? Primeiro, quando a gente priva, quando a gente reduz esse tempo de sono, então vamos lá, você que dorme 5 horas por noite, saiba que você já está colocando em risco todo o equilíbrio hormonal do seu corpo. A gente tem alguns hormônios que controlam a saciedade e que controlam a fome, grelina e leptina. Elas ficam totalmente desajustadas. Então você fica com uma fome a mais no dia seguinte. Não é porque as coisas apareceram, surgiram do nada na sua frente, você está com fome, está pensando, não está com fome, está pensando. Não. Primeiro se dá por essa desregulação desses dois hormônios. Então vai fazer notoriamente com que você tenha um apetite maior. Tendo um apetite maior, você vai ingerir mais calorias. E o que é que acontece? Também, por conta dessa falta de sono, desse sono atrapalhado, desregulado, enfim, você não consegue descansar de fato, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele vai aumentar, vai lá para cima. E ele aumentando, ele causa no corpo como se fosse uma reação de um uso prolongado do corticoide. Ou seja, retenção, inchaço, essa fome aumentar, ganho de peso, o aumento da gordura corporal, porque há uma resistência insulínica ali iniciada. Então, o que é que acontece? Além do mais, esse cortisol aumentado, ele vai levar o seu cérebro a estar pensando cada vez mais coisas muito palatáveis, coisas muito saborosas, alimentos muito saborosos, que você acha muito saboroso, que está ali, armazenado, arquivado no seu cérebro. Então, você, sem perceber, você vai beliscar mais ao longo desse dia. Você foca, você tá ali, não, mas eu tô na dieta. Aí aparece ali um amigo de trabalho que trouxe um brownie e pergunta: quer um pedacinho? Em outro momento, talvez você dissesse: não, obrigado, tô satisfeito. Mas por conta dessa falta de sono, aí você vai lá e diz: não, tá bom, vou pegar aqui um pedacinho. Outro hormônio que é desequilibrado com esse atrapalhar do nosso sono é o GH. E o GH, meu amigo, ele faz aquilo que todo mundo sonha e deseja: perder gordura e aumentar a massa magra. Então, aí a gente tem outro prejuízo, quando há a diminuição da produção desse GH. A diminuição também na massa magra. Diminuir na massa magra, há também uma queda do metabolismo. Tá entendendo o que é que está acontecendo? É tanto que tem estudos mostrando que quando a gente dorme somente 5 horas por noite, a nossa queima calórica, o gasto calórico, a queima de gordura diminui em 55%. É muito de verdade. Então acaba que de fato atrapalha. O sono é uma peça de encaixe fundamental para o seu processo de emagrecimento, para o seu processo também de hipertrofia muscular. Entenda uma coisa, por exemplo, quem compete bodybuilding, eles têm isso quase como uma lei, um dogma, ter o sono de qualidade, porque eles precisam de uma estrutura muscular muito bem, de muita qualidade, para se apresentar no palco. Então, é um fatorzinho que eles não abrem mão. E outro hormônio que também é fundamental e é importante demais para a nossa qualidade de vida, aí vai muito além da perda de gordura corporal, do aumento da massa magra, mas da vitalidade, principalmente para os homens, é a testosterona. Então, quando você dorme mais, seus níveis de testosterona tendem a cair. Tendendo a cair, você vai ter prejuízos também no metabolismo. Outro órgão que nos ajuda muito no processo de emagrecimento, ele é fundamental para o nosso metabolismo, também é prejudicado com esse sono de má qualidade, que é o nosso fígado. Mas o fígado, os hormônios eu até já tinha ouvido falar, mas por que o fígado? O fígado, no período que a gente dorme, ele tem uma intensa atividade de desintoxicar
o nosso corpo. É, de fato, aquilo que a gente pensa, imagina e acredita. E alguém falou que suco verde, suco detox, na verdade, poucos nutrientes têm um fator preponderante nesse processo detox, mas esse sono, ele é importantíssimo. E daí, se você não dorme com qualidade, o seu fígado não faz essa limpeza do seu organismo. Não fazendo essa limpeza, vai acumular ali metabólitos que são tóxicos para o nosso organismo, que não precisariam mais estar ali no nosso organismo. E daí o que acontece? Há uma ativação do sistema imune e há um processo de inflamação. E entenda que todo o processo de inflamação crônica e sistêmica vai desregular também todo o nosso metabolismo. Então você fica mais inchada, mais retido, fica com mal-estar, fica às vezes empachado, o intestino fica alterado. Tudo porque houve um aumento considerável na produção de citocinas pró-inflamatórias porque o seu fígado não trabalhou como deveria ter trabalhado. Então entenda que de fato e de verdade uma boa noite de sono ela é fundamental. Então vale aquelas regras que muitos de vocês já conhecem, que é muito amplamente falado. Evite a ingestão de cafeína até as 15 horas, a partir das 15 horas evite. Uma hora antes de deitar, esqueça a tela do seu celular, do seu tablet, da sua televisão. Esqueça. No seu quarto, durma ele que seja o máximo escuro possível, porque essa penumbra, essa escuridão vai fazer com que a produção de melatonina, que é a produção de GH, seja mais aumentada. Evite também açúcar, álcool, logo antes ali de dormir. Então, se você vai jantar e vai comer uma sobremesa e está tomando um vinho, tenha certeza que isso vai atrapalhar o seu sono. E tenha bons hábitos. Bons hábitos, como assim, Rafael? Bons hábitos. Troque o celular por um livro, troque o café por um chá, troque o álcool, o açúcar por uma fruta. Adquira esses bons hábitos para que favoreça a regulação do seu sono. Favorecendo a regulação do seu sono, aquilo que lhe impedia de emagrecer não vai impedir mais. E você vai avançar, vai prosperar aí nesse seu processo de emagrecimento de vida nova. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, curta, compartilhe, me ajude a divulgar cada vez mais as maravilhas da nutrição. Assim você vai estar me ajudando e eu vou estar lhe ajudando também, tá bom? E se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser logo avisado, tá bom? Certo? Fique com Deus. Até a próxima.